Programa Rios de Água Viva. Ouça, creia e seja renovado. Oh, não andeis ansiosos aqui. Antes a Deus vamos orar, pedir. E sua paz que excede o pensar, a mente e o coração guardará. Dias mais sábios. A credibilidade. Mais vale o bom nome do que as riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22:1. No mundo dos negócios, ter crédito vale mais do que ter dinheiro. A credibilidade se obtém às duras penas ao longo do tempo. Um fornecedor muito provavelmente dará prioridade para um bom cliente que tem um histórico de bom relacionamento em relação a um novo cliente que quer fazer uma compra à vista. Um bom nome se conquista durante toda a vida de um homem e ele pode perdê-lo de uma hora para outra. Basta um mal feito para lançar por terra tudo o que conquistou. Por esse motivo, uma das qualificações para ser um líder na igreja é que a pessoa tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E na vida da igreja, cada um deve zelar em como se conduzir no seu dia a dia, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo podia recomendar-se a si mesmo como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Pratiquemos a palavra, que nos ensina a ter um bom testemunho e um bom proceder. Assim, conquistaremos a nossa credibilidade. Que descanso nós temos em Deus, e que consolo no Espírito seu. Mesmo em face da morte voraz, sua presença conforto nos traz. Em instantes, a palavra será ministrada. Deus com seu valor Nos suprirá, seja o que for. O aguardamos em glória ao voltar, e todo pranto se enxugará. Seguimos agora com a continuação da mensagem José interpreta 2 sonhos na prisão. Vamos então para Gênesis capítulo 40. Em Gênesis 39, termina assim, versículo 20, termina dessa forma. E o Senhor de José o tomou. Quem era o Senhor de José? Potifar. Potifar, o comandante da guarda de Faraó. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Se você lê superficialmente, se deixa passar muita coisa. Irmãos, olha só, José foi lançado em que prisão? Não é numa prisão popular. Ele foi lançado numa prisão onde estavam os presos do rei. São os presos especiais. É por causa dessa linha da soberania do Senhor e que José chegou a governar o Egito. Se ele tivesse sido vendido pelos mercadores a qualquer outra casa, não teria mínima possibilidade de acontecer o que aconteceu. Mas graças a Deus, Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele é sábio, Ele sabia o que fazer. José foi lançado na prisão onde estavam os presos do rei. E não só isso, não sei se vocês sabem, que Potifar, o comandante da guarda, era responsável por essa prisão.
era oficial do rei. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando eu falo de José, irmãos, na verdade o Senhor está querendo mostrar que você deveria ser esse José. Mesmo no trabalho secular, tudo que se põe, se confie na sua mão, as pessoas têm que perceber que o Senhor é com você. Tudo que a chefia coloca em você de responsabilidade, de cuidar de certos setores, você é fiel e o seu chefe não precisa se preocupar com mais nada, uma vez que você assuma a responsabilidade. Porque o Senhor está treinando você para governar, para administrar a casa de Deus, que é a igreja. Deus está preparando você. Então o carcereiro, assim como Potifar, quando Potifar viu José tão competente, um administrador tão competente, ele entregou todos os membros da casa para José cuidar e também entregou todos os bens da casa para José distribuir, usar para o bem da casa. E agora no cárcere não é diferente. Aqui no cárcere também o carcereiro viu que José era tão responsável, ele era tão bom administrador. Vocês percebem que estou sempre dividindo dois aspectos. Você cuida de pessoas, também cuida de bens. São duas coisas. Então o carcereiro entregou os presos nas mãos de José, também entregou toda a estrutura do cárcere para José cuidar. Então nós cuidamos dessas duas coisas, são dois aspectos. É o dinheiro, recursos financeiros e recursos humanos. O recurso humano é o principal. Recurso financeiro é para poder cuidar dos recursos humanos e também levar a obra de Deus adiante. O Senhor precisa de vocês. Tem muita coisa para se executar. Deus está treinando vocês, preparando vocês para esse salto final. Irmão, nós vamos dar um salto final. Vamos trazer o Senhor de volta. Através, irmão, da nossa responsabilidade de nós acompanharmos de perto a palavra das águas correntes. Irmãos, o Senhor chamou a nós todos nessa última geração. Eu quero crer que sejamos a última geração. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos continuar aqui então no capítulo 40. Aí, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda. Vocês perceberam que Potifar era o comandante da guarda, né? E o cárcere era sob a sua responsabilidade. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Irmão, vou dizer uma coisa, esses dois, copeiro-chefe e padeiro-chefe, ambos são oficiais de Faraó. Assim como o comandante da guarda também era um oficial de Faraó. E eu acredito, irmãos, que tanto copeiro-chefe e padeiro-chefe, aos nossos olhos, não passam de garçons. Não é, não.
não é não? O copeiro-chefe tem que ser um oficial de estrita confiança do rei, assim como o padeiro-chefe. Por quê? Porque facilmente alguém envenenaria o rei através da bebida ou através da comida. Então, esses dois são oficiais de alto escalão, de pessoas de estrita confiança de Faraó. Você imagina se alguém suborna um desses elementos, o Faraó morre. Então, são pessoas de alta confiança, são altos oficiais de Faraó, e eles ofenderam, de alguma forma, ofenderam a Faraó. Faraó, então, os lançou no cárcere, e José foi encarregado de cuidar deles, porque certamente Potifar sabia que em José ele podia confiar. Irmãos, vamos ser esses que, mesmo no mundo secular, o seu chefe fala: esse aí é digno da minha confiança. Tudo que se entrega na mão dele, as coisas vão bem. Então vou confiar esses dois oficiais nas mãos de José. Então José já estava aprendendo a assumir responsabilidade. Irmãos, nós precisamos aprender a assumir responsabilidade. Se nós queremos que o Senhor volte, cada um, irmão, na sua função, cada um no seu posto, irmão, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações, precisamos ser responsáveis, né, pela tarefa que nos foi encarregado, pelo encargo que Deus nos deu. Irmão, vamos ser responsáveis. Responsáveis tem origem latim, que tem alguma coisa que vê com responder. Resposta, isto é, compromisso que você assume para executar aquilo que alguém te encarregou fazer, tá bom? Então nós precisamos aprender a ser fiéis àquele que nos encarrega fazer alguma coisa, e nós, como resposta, lhe damos o quê? Fazemos da melhor maneira possível, com juízo e com sabedoria, tá? Vamos continuar. E ambos sonharam, versículo 5. Ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou os oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Esses sonhos que cada um teve, perturbou a eles, né? Versículo 8, eles responderam: tivemos um sonho, não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmãos, José era tão íntimo de Deus, ele andava com Deus. Deus então lhe deu esse dom de interpretação, mas não vem dele próprio a interpretação. A interpretação vem de Deus. Ele deixa muito claro: não está em mim. As interpretações pertencem a Deus. Por que José se arriscou a falar isso? Porque vocês se lembram que José, quando era adolescente ainda, no registro ali, era 17 anos, ele teve 2 sonhos, vocês se lembram? Nesses 2 sonhos, os feixes dos seus irmãos se inclinavam ao feixe dele. E depois ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas, todos se inclinavam a ele. Então ele acreditava que Deus estava revelando algo para ele através dos sonhos. Por isso ele diz: as interpretações vêm de Deus. Portanto, vocês estão perturbados. Conta-me o sonho. Eu vou consultar Deus, vamos ver se Deus consegue mostrar o que significa isso. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide,
havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Este era o sonho do copeiro-chefe. Então, como José interpretou? Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Quer dizer, esse sonho indicava que Deus estava, através de José, dizendo para o copeiro-chefe que Faraó iria reabilitar o copeiro-chefe de volta ao seu cargo anterior, certo? E José então pede para ele, quando for liberto, não se esquecer dele, tá? Ele fala assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da casa dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ele foi roubado, vendido pelos seus próprios irmãos e agora ele foi colocado nessa masmorra por causa de uma acusação falsa de assédio sexual, certo? Então ele falou: eu estou aqui de inocente. Então, quando você for reabilitado, Faraó te reabilitar, por favor, lembre-se de mim. Eu estou aqui preso inocentemente. E você sabe que quando foi reabilitado, o copeiro-chefe se esqueceu dele. Não se lembrou disso, tá? Oh, não andeis ansiosos aqui. Antes a Deus vamos orar, pedir. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. A mente e o coração guardará. Que descanso nós temos em Deus, e que consolo no Espírito seu. Mesmo em face da morte voraz, sua presença conforto nos traz. O Senhor busca pessoas firmes e perseverantes para defender, propagar e expandir seu reino. Seja o que for, O aguardamos em glória ao voltar. em todo pranto se enxugará. À meia-noite na escura prisão, Paulo e Silas entoam canção. Já aprendi a contente viver, a alegria e também ao sofrer. Alimento diário. Série Gênesis, transformado para reinar. José, o sustentador da vida. Autor Pedro Dong. Semana 1. José interpreta 2 sonhos na prisão. Ler com oração. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. O fluir do rio da água da vida nos dias de hoje. O Senhor nos presenteou com um grupo de adolescentes que nos tem ensinado uma profunda lição sobre amor reverente à palavra de Deus. Os adultos carregam muita bagagem do passado e ainda trazem resquícios de Sardes. Temos percebido que não é por nossa força, nem por nosso conhecimento bíblico acumulado, nem por nossas experiências no serviço à igreja.
Hoje dependemos do fluir do rio da água da vida, a palavra profética. É esse fluir que nos concede o poder para que Deus execute sua obra. Se Ele não colocar uma porta aberta diante de nós, em vão lutamos. Graças a Deus, o Senhor já nos abriu essa porta. Ainda temos muita influência de Sardes e da árvore do conhecimento do bem e do mal, especialmente do lado do bem. Precisamos de luz, do lavar regenerador e renovador da palavra viva. Muitas vezes confundimos alma e espírito, mas essa palavra viva é capaz de dividir e discernir. Ela penetra em nosso coração e revela pensamentos e intenções que nem nós mesmos percebíamos. O coração humano é enganoso. Por isso, precisamos da palavra viva para nos purificar de todo resquício de Sardes e nos livrar do convencional e do tradicional. Ao acompanhar de perto o falar vivo de Deus, recebemos o frescor da vida. Essa é a única maneira de sermos salvos de nossa velhice espiritual e dos resquícios de Sardes. Graças ao Senhor, fomos escolhidos para viver este momento. Temos o privilégio de estar no momento em que a igreja despertou e percebeu que não pode depender da própria capacidade nem de muito conhecimento bíblico. Jesus disse aos judeus que se julgavam cheios de conhecimento das Escrituras: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. A vida não está na letra morta, mas na água viva. Desde 2017 entramos em uma nova fase, e 2026 é o ano da frutificação. É tempo de produzir o fruto do Espírito, removendo de nós toda a influência de Sardes. Muitas vezes pensamos que saímos de Sardes, mas Sardes ainda não saiu de nós. Que o Senhor, por meio do fluir do rio da água da vida, purifique-nos disso, pela lavagem de água pela palavra. A volta do Senhor está muito próxima. O cenário geopolítico mundial torna-se cada vez mais instável, marcado por conflitos e guerras. Ainda que estes não ocorram em países vizinhos, seus efeitos nos alcançam, pois o preço do combustível se eleva, os insumos encarecem e todos somos atingidos. Não sabemos como tudo isso se desdobrará. O Oriente Médio permanece como um campo em permanente tensão, no qual qualquer movimento pode desencadear graves consequências. Diante desse quadro, torna-se cada vez mais evidente a proximidade da volta do Senhor. Observamos também o avanço da inteligência artificial, IA, cujo desenvolvimento tem sido exponencial e extraordinário em diversos campos. Os supercomputadores atuais são capazes de processar informações em uma velocidade imensamente superior à humana, algo que o homem levaria séculos ou mesmo bilhões de anos para alcançar. Esses computadores desenvolvem em 1 segundo. Hoje, praticamente todas as áreas já dependem, em alguma medida, dessa tecnologia. Seus benefícios são evidentes, especialmente na medicina e na genética. Sob um aspecto positivo, aquilo que o homem levaria muito tempo para descobrir, entre erros e acertos, a máquina é capaz de mapear com rapidez e notável precisão. Há, porém, um aspecto preocupante. Não sabemos até onde isso pode chegar. A inteligência artificial, embora alimentada pelo homem, está no domínio de empresas movidas pelo lucro, que, sob a pressão do dinheiro, renunciam à moral. Pode chegar o momento em que, conforme o uso, a própria tecnologia se volte contra a humanidade. O homem pode perder o controle, algo antes restrito à ficção científica, mas que já não parece impossível, com sistemas capazes de influenciar ou até dominar decisões humanas, com consequências graves. Diante disso, surge a pergunta: qual o propósito de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança? Seria para que tudo terminasse sob o domínio de máquinas ou para que Deus fosse trabalhado no homem? Por essa razão, vemos que a volta do Senhor não está distante. Ela deve ocorrer antes que esse cenário de caos se intensifique, pois Deus criou o homem para reinar sobre a terra. Portanto, é tempo de trabalhar, e somos os trabalhadores da última hora. Cabe a nós fazer nossa parte, pois somos responsáveis pelo avanço do cavalo branco, que vai à frente, e depois vêm os outros cavalos, que representam o desenrolar da situação do mundo.
O que é o cavalo branco e o que ele representa? É a pregação do Evangelho do Reino, pois o Senhor limita o fim dos tempos a essa pregação. Em Mateus 24 está escrito: "E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Versículo 14. É o Evangelho do Reino que estabelece esse marco. Quando Jesus veio à Terra, sua primeira atitude foi pregar o Evangelho do Reino. E nós, a Igreja, temos a missão de completar essa obra, levando-o a toda a Terra para que venha o fim. Os colportores são os responsáveis por apressar a volta do Senhor, juntamente com todos os irmãos e irmãs que, envolvidos na operação TCI, tropas, capitães e intendentes, emancipam igrejas, levantam casas de adolescentes e casas de colportores e alcançam cidades. Todos estamos cooperando para esse mesmo propósito. O momento é urgente. Não há mais tempo a perder. Precisamos levar a sério tudo o que o Senhor nos tem revelado. Por isso, mapeamos as cidades e não queremos ser servos negligentes, mas diligentes, ganhando terreno para o Senhor, que nos prometeu dar toda a terra. Louvado seja o Senhor! Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. À meia-noite, na escura prisão, Paulo e Silas entoam canção. Já aprendi a contente viver, a alegria e também ao sofrer. Tudo podemos naquele que é Deus, com amor fortalece os seus. A provisão o Espírito dará, Cristo assim vamos magnificar. Magnificar o rico Deus com seu valor, nos suprirá, seja o que for. O aguardamos em glória ao voltar. É a palavra viva, o rio d'água viva. É a palavra viva, o rio d'água viva. É a palavra viva, o rio d'água viva. Propósito, nós temos toda a terra a conquistar. Propósito, nós temos toda a terra a conquistar. Não é pelo que podemos, mas por água jorrar. Não é pelo que podemos, mas por água jorrar. Fiquemos suas bases para a volta do Senhor. 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 Então invoca, Senhor Jesus, amém, amém, amém. O Senhor busca pessoas para cooperarem em sua obra, levando a vida divina a outros. Essa obra pertence a Ele, nós apenas somos seus cooperadores. Tudo podemos naquele que é Deus, que com amor fortalece os seus. A provisão o Espírito dará, Cristo assim vamos magnificar. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.